A paz do Senhor, amados irmãos, bem-vindos à aula de Geografia Bíblica pelo Instituto Bíblico de Pesquisa e Ensino de Antonina. Vamos então para a 8ª aula sobre os israelitas no Egito. Agora estamos por volta do ano de 1530 a.C. Muitas gerações já se passaram, cerca de 130 anos exatamente, depois que José acompanhou seus irmãos e suas famílias em Avares, no Egito. Isso aconteceu em 1660 a.C. Os israelitas agora vivem sob o domínio de um faraó que não sabia quem era José. Está lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 8. Esse faraó provavelmente era o faraó Neferhotep I, ou possivelmente o seu predecessor imediato, Sobekhotep III. Enfim, os israelitas são forçados a construir as cidades-armazéns para os egípcios na área oriental do delta do Nilo, no Baixo Egito. Posteriormente, o assentamento dos israelitas em Avares, onde a nova capital egípcia do faraó Ramsés II, que seria chamada então de, foi construída. Isso aconteceu cerca de 700 anos após a morte de José. A cidade de Avares, conhecida como Pi-Ramsés, estava situada em Cantir, no ramo peluzaico do Nilo. Pitom, a outra cidade, chamada de Pi-Atum, Pitom, Pi-Atum, que significa mansão do deus Sol, Atum, estava localizada ao sul de Ramsés, no Vale Tumiliat, provavelmente no mesmo local de Tel al-Maskhut. Confira isso no mapa. Vamos falar um pouco da cidade de Avares, ou Pi-Ramsés, como ficou conhecida. Quando Jacó e sua grande família se estabeleceram no Egito por volta de 1660 a.C., eles receberam, como foi dito na aula passada, pastagens férteis e propriedades perto da residência de José, o vizir, na cidade de Avares, no nordeste do delta do Nilo, perto de Cantir, ao norte da atual cidade de Facur. Extensas escavações arqueológicas na vila de Tel Edba por Manfred Bietek. Manfred Bietek, então, é o arqueólogo que fez essas escavações. Na década de 1960, essas escavações revelaram um assentamento, uma vila de pequenas casas de tijolos de barro. E essas casas, pela arqueologia, nos revela que elas foram construídas por pessoas de origem palestina ou síria. A arquitetura, então, revela que quem construiu aquelas casas eram ou sírios ou palestinos, por volta dessa época. Encontraram também uma grande mansão em estilo sírio, e isso levou eles a crer, os arqueólogos, que seria possivelmente a casa de Jacó. E foi posteriormente substituída por um palácio egípcio, construído para José, o vizir do Egito, após a morte de Jacó. Tudo isso é especulação, porque as construções estão lá, as casas estão lá no sítio arqueológico e essas suposições são especulações, mas que existem, existem. Pois bem, as escavações de Bietak revelaram que 100 anos depois, durante o período de escravidão dos israelitas, Avares era densamente povoada por grandes casas ocupadas por egípcios, contendo aposentos para empregados. Os restos de inúmeras sepulturas minúsculas foram encontradas por toda a cidade, vítimas inocentes de uma cruel. Embora as sepulturas infantis presentes
cerca de 1/4 de todas as sepulturas na cidade de Avares, elas representam cerca de 2/3 de todas as mortes. Além disso, para cada 5 enterros de mulheres adultas, os arqueólogos encontraram apenas 3 homens adultos, o que corresponde vividamente ao relato bíblico, quando fala da matança dos meninos hebreus por volta da época do nascimento de Moisés, em 1528 a.C. Avares foi abandonada pouco depois de 1447 a.C. Cerca de 500 anos depois, Avares foi reconstruída, ampliada e renomeada como Ramsés, em homenagem ao seu novo fundador, o faraó Ramsés II, que saiu do Egito em 939 para lutar contra os hititas na Batalha de Kadesh. Então, vejo que esse Ramsés não pode ser o mesmo Ramsés do Êxodo, como os filmes procuram mostrar. É claro que nos filmes tem a licença poética. Então, não é como nós aqui que estamos estudando biblicamente e estudando os fatos históricos arqueólogos. Então, deixando de lado a ficção, Ramsés não poderia ser o Ramsés, o faraó do Êxodo. Enfim, Pi-Ramsés, ou Pi-Ramsés, que significa mansão de Ramsés, é um nome usado no Antigo Testamento quando se refere ao assentamento muito anterior de Avares, ou seja, Pi-Ramsés é usado para se referir à cidade de Avares. Mas esta última cidade desapareceu cerca de 200 anos depois de Ramsés II, e a localização exata de Pi-Ramsés permaneceu um mistério até recentemente. Por quê? Na década de 1920, o explorador e arqueólogo francês Pierre Montet descobriu centenas de estátuas de Ramsés II e os restos de um enorme templo dedicado a Amon, em Tanis, a Zoan bíblica, no nordeste do delta do Nilo. Parecia que o local da cidade perdida havia sido descoberto. Mas nem tudo foi como parecia, somente parecia. Porque no ano de 1966, por meio de uma análise cuidadosa de fragmentos de cerâmica, o então arqueólogo que nós já citamos, Manfred Bietak, provou que a cidade descoberta em Tanis não foi fundada até 200 anos depois de Ramsés II. E Manfred Bietak, ele está com 82 anos, é um arqueólogo emérito de egiptologia na Universidade de Viena, portanto, ele está vivo ainda. Ele provou, né, que essa cidade de Tanis não foi fundada até 200 anos depois de Ramsés II. Mas parecia ser Pi-Ramsés. Na década de 1990, Manfred, esse arqueólogo, se juntou a Edgar Prush e descobriram que os restos extensos de um estábulo de carruagens e um enorme templo ao longo do curso abandonado do Nilo, em Cantir. Isso fica a 30 quilômetros ao sul de Tanis. E provou que Pi-Ramsés, a casa dos cocheiros de Ramsés, estava localizada originalmente em Cantir, no Nilo. Mas, 200 anos depois, esse braço do Nilo assoreou. Então a cidade foi demolida e transferida, pedra por pedra, para Tanis, no braço navegável Tântico do Nilo, onde então o arqueólogo Pierre Montet descobriu o templo de Amon na década de 1920. Portanto, esses estudos geográficos e arqueológicos nos trazem a verdadeira localização dessas cidades. A identificação errônea dos vitorianos sobre a cidade de Ramsés bíblica, atribuindo ela ao faraó Ramsés II, o último faraó do Egito, em vez da cidade de Avares,
que é do faraó Amenemhat III. Então, eles confundiram a cidade de Ramsés com a cidade de Avares e atribuíram, então, ao faraó errado. Levou eles a identificar incorretamente Ramsés II como se fosse o faraó tradicional do Êxodo. Na realidade, Ramsés II viveu cerca de 500 anos após o Êxodo. E o faraó, que se recusou a permitir que os israelitas deixassem o Egito sob a liderança de Moisés, era um faraó muito anterior. Provavelmente, esse faraó é de Genedfer, do Dimose. Repetindo o nome dele, de Genedfer do Dimose, que viveu em 1450 a 1446 a.C. Prosseguindo a nossa narrativa bíblica sobre os fatos envolvendo os israelitas no Egito, o livro de Êxodo, a partir do capítulo 1, versículo 11 até o 22, nos relata que os egípcios, então, começam a temer, tem medo, né, do grande número que já está crescendo de israelitas. Então, o faraó toma a decisão de afogar, de matar os meninos hebreus e joga os meninos hebreus no Nilo para que morram afogados. Em 1528 a.C., porém, acontece aquele milagre que todo mundo já conhece dos filmes e das narrativas. Um menino hebreu é colocado em uma água rasa por sua irmã Miriam e numa tentativa de salvar sua vida. Ele é colocado numa cestinha de juncos coberta com alcatrão ou piche, e Miriam pode muito bem ter conhecido a lendária história de Sargão, rei da Acádia. É claro que isso é especulação, mas só para constar, já existia uma história sobre essa situação de um rei Sargão, rei da Acádia, que também foi concebido secretamente e salvo da morte, flutuando numa arca feita de junco, impermeabilizados com piche. Essa história já existia. É claro, não se pode alegar que ela fez copiando, porque dizem que a necessidade é a mãe da invenção. E Deus estava nessa situação. Deus orientou Miriam e fez com que salvasse o menino Moisés daquela maneira. Muito bem. Como vocês já viram nos filmes, como vocês conhecem a história, o bebê é descoberto pela esposa ou pela filha do faraó anterior, que adota o menino e cria na corte egípcia. A Bíblia chama de Moshe, né, em hebraico, né, Moshe, que significa extraído da água. Uma forma mais curta do seu nome egípcio, Rapi Mose. Então percebam o nome. Moshe, em hebraico, significa extraído da água. Em egípcio, Rapimose, que significa descendência das inundações. Enfim, o príncipe Moisés é criado na casa do faraó. Provavelmente, como já falamos, a casa do faraó, que Hanifer sob Hotep. Vou repetir, que Hanifer sob Hotep, quarto. Isso por volta de 1532, 1508 a.C. No Palácio Real, em Avares, Moisés foi criado dessa forma. Como parte do seu treinamento real, ele aprende a ler os hieroglifos egípcios, que era a escrita deles, e também a escrita cuneiforme acadiana. Ele estuda os códigos de leis da Babilônia, naquela época, recentemente estabelecidos por Hammurabi, rei da Babilônia. Ele é treinado para liderar os exércitos de Faraó. De acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo, o príncipe Moisés também vê o serviço ativo derrotando os cuxitas, que invadiram pelo sul em 1510 a.C. Pode conferir essa localização. Joséfo já relata que, pela tradição judaica, é claro, que Moisés era um guerreiro, foi criado como um príncipe, foi estudado em todas as leis, foi um grande
estrategista que chegou a ponto de lutar nas guerras contra os cuxitas. Muito bem. Em 1508, isso está relatado no Êxodo, capítulo 2, do 11 até o 15. Como um jovem de 20 anos, o príncipe Moisés vê um escravo hebreu sendo espancado por um capataz egípcio. Então, aquele capataz era responsável pelos escravos e estava espancando aquele escravo. Moisés, com raiva, matou aquele oficial egípcio. E temendo as represálias do faraó, claro, haveria consequências, talvez as ameaças de morte dos próprios meio-irmãos ciumentos. Moisés foge para a Midian, perto do Golfo de Ágaba. Moisés resgata algumas pastoras e dá água aos rebanhos em um poço. O pai delas, ele percebe que Moisés é claramente um egípcio e bem educado. E então o pai dessas moças que Moisés ajudou, está lá em Êxodo capítulo 2, convida ele para ficar. E Moisés se casa com uma dessas filhas. Essa moça, que nós sabemos, chama-se Zípora. E se estabelece então ali em Midian e fica por ali 50 anos para criar uma família lá no exílio em Midian. Midian, nós podemos descrever o povo de Midian, era parente distante dos israelitas, o que pode explicar por que Moisés, que nasceu de pais hebreus, fugiu das terras bem irrigadas do delta do Nilo, saiu daquela região fértil, para as planícies costeiras e semiáridas de Midian. Lá ele permaneceu por muitos anos. Os midianitas eram descendentes de Midian, o quarto filho de Abraão, ou seja, os midianitas eram filhos de Abraão. E a sua segunda esposa, Quetura. Então, Abraão teve uma outra esposa, nós já estudamos sobre isso, chamada Quetura, e dessa esposa nasceu esse filho, Midian, e se tornaram os midianitas. Sobre os midianitas, nós vamos encontrar o relato em Gênesis, capítulo 25 e 6. Narra que durante a vida de Abraão, Midian e seus 5 irmãos foram enviados para o leste e se estabeleceram no território, a leste e ao sul do Mar Morto. Eles foram comerciantes, os midianitas. Foram eles que levaram José para o Egito como escravo em 1679 a.C. E depois venderam ele para Potifar, capitão da guarda do faraó. Relembre lá a história em Gênesis 37, versículo 36. Porém, na época em que Moisés fugiu do Egito, por volta de 1508 a.C., o povo de Midian ocupava tanto a faixa costeira da Península do Sinai, quanto partes da Península Arábica, no lado oposto do Golfo de Ágaba. Moisés casou-se com Zípora, filha de Jetro, ou Reuel, ele tem esses dois nomes, Jetro ou Reuel, que era sacerdote de Midian, e viveu por 50 anos antes que Deus aparecesse para ele nas chamas de uma sarça ardente. Então Moisés viveu nessa região de Midian, junto com a família de Jetro, por 50 anos. Depois que Moisés conduziu os israelitas para fora do Egito, em 1447 a.C., eles atravessaram a península do Sinai para Midian, onde foram recebidos pelo sogro de Moisés e seus parentes distantes, o povo de Midian. Pode ver isso no capítulo 18 de Êxodo. Aqui, Deus aparece novamente a Moisés no Monte Sinai, e foi aí, nessa região, que ele deu os 10 mandamentos e as outras leis para o povo seguir. Está em Êxodo 20. Em tempos posteriores, a Bíblia registra que as relações entre os israelitas e os midianitas não eram tão cordiais. Quando Moisés e os israelitas chegaram às planícies de Moabe em 1407, após 40 anos no deserto de Negueb,
as mulheres midianitas estavam entre aquelas que foram acusadas de levar os israelitas à imoralidade sexual e à idolatria. Pode ler isso lá em Números, capítulo 25. Como resultado, todas as cidades de Midian foram destruídas e apenas as meninas foram poupadas. Pode ver em Números 31, do 1 até o 18. É um fato interessante, talvez você venha a pensar, né? Mas eles foram destruídos e causaram pecado por causa das mulheres. E como é que agora eles poupam as mulheres? Mas isso é assunto para outra aula. Como nós estamos vendo geografia, agora vamos nos ater aos fatos geográficos, né? Mais tarde, durante o tempo dos juízes, grupos de invasores midianitas devastaram Israel por 7 anos, até que Gideão derrotou eles completamente. Os midianitas perto da nascente de Harod, em 1200 a.C., né? Isso, Gideão lutou contra eles nessa época. Então, os midianitas aparecem muitas vezes no relato bíblico, ora como aliados, ora como opressores, ora como invasores. E como eles eram todos da mesma região, inevitavelmente ia ter esses confrontos. Enfim, Moisés é chamado por Deus no Monte Sinai. Durante os seus 50 anos em Midian, Moisés aprende muito sobre seus ancestrais judeus, com o seu que ele aprendeu muito mais sobre os hebreus com Jetro do que com a família dele própria, porque ele não pôde ter contato com eles. E Jetro era um sacerdote-chefe de Midian, conhecia tudo sobre seus antecedentes. Um dia, em 1452, quando tinha 76 anos de idade, Moisés estava conduzindo seu rebanho de ovelhas e cabras através do deserto semiárido, no Monte Horebe, também chamado de Monte Sinai, pode ver no mapa. De maneira surpreendente, Deus fala com Moisés e a voz sai do meio de uma sarça ardente. E o fato milagroso, além da voz sair do meio daquela sarça ardente, é que essa sarça, ou seja, esse arbusto, ele queimava muito, mas a chama não consumia. E dali, daquele local mesmo, Deus chama Moisés para resgatar o seu povo do Egito e conduzi-lo de volta a Canaã. Canaã, então, é a terra que Deus prometeu a Abraão e seus descendentes. E agora Deus viu que estava na hora de convocar um general, convocar o seu guerreiro para tirar o povo dali do Egito. Dito isso, Deus então diz a Moisés a seguinte narrativa, em Êxodo 3, 11 até o 22. Depois que você tirar o povo do Egito, todos vocês vão me adorar nesse monte. Moisés pergunta a Deus o que ele deve dizer ao povo quando eles perguntarem sob a autoridade de quem ele foi enviado. É nesse momento que, então, Deus revela para ele quem ele é. E Deus diz: eu sou o que sou. Diga-lhes, eu sou. Me enviou a vocês. Está lá em Êxodo 3, versículo 14, para todos vocês decorar. Então, Êxodo 3 e 14 é onde pela primeira vez aparece o nome de Deus. Eu sou. Muito bem. Deus falou com Moisés enquanto ele cuidava do seu rebanho de ovelhas nas montanhas de Midian. O local tradicional desse encontro é o Monte Horebe, no deserto de Sinai, uma montanha de 2.244 metros de altura, bastante alta para a região. E agora essa montanha é conhecida como Gebel Mussá, ou seja, a montanha de Moisés. O suposto local da sarça ardente e também o local, tradicionalmente, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos 8 anos depois. Então, perceba, ele falou com Moisés na sarça ardente, naquele local. 8 anos depois, ele deu os mandamentos ali. Deus, né? Se você quiser, hoje, nesse local, pode ser visitado, porque lá existe um mosteiro. E esse mosteiro chama-se Mosteiro de Santa Catarina, um mosteiro fortificado,
fundado no deserto do Sinai e foi fundado pelo imperador bizantino Justiniano no ano de 527 depois de Cristo. A Capela da Sarça Ardente, construída originalmente, segundo a tradição e a história, pela imperatriz Helena, que era mãe de Constantino I, foi encerrada dentro dos muros desse mosteiro. Ou seja, então existe esse mosteiro de Santa Catarina e dentro desse mosteiro existe a Capela da Sarça Ardente. O mosteiro, mais tarde, tornou-se associado a Santa Catarina de Alexandria. Essa Santa Catarina de Alexandria é uma mártir cristã. E, segundo a tradição católica, esses ossos foram descobertos e guardados nesse mosteiro, nessa capela, pelos monges. Logo atrás desse mosteiro, um caminho leva até o cume do Monte Sinai. O mosteiro é um dos mais antigos mosteiros cristãos do mundo e ainda hoje é mantido por uma comunidade de monges ortodoxos gregos. Abriga uma coleção incomparável de mosaicos do século VI. São ícones antigos e arte cristã. É a segunda maior biblioteca de manuscritos bíblicos antigos. Então, no mundo inteiro não existe uma biblioteca tão extensa e tão bem preservada, né? Cerca de 33 quilômetros ao sul, o vizinho oásis de Ferran, o maior pedaço de terra fértil na Península do Sinai, é considerado por alguns como o local da Batalha de Refidim. Essa batalha foi travada entre os israelitas e os amalequitas, pouco antes de Deus dar os 10 mandamentos a Moisés, em 1446 a.C. Nas montanhas que cercam esta área, existem numerosos restos dispersos de celas de eremitas, capelas e mosteiros construídos pelos primeiros monges cristãos que acreditavam ser esse o local do oásis bíblicos de Elim. Na Idade Média, Feirã havia se tornado uma movimentada cidade catedrática. Enfim, voltando à nossa narrativa bíblica, em Êxodo 4, do 1 até o 17, Moisés pede sinais da autoridade de Deus e Deus designa Arão para ser o seu braço direito. Arão encontra Moisés no Monte Sinai, o monte de Deus, Monte Horebe, e juntos eles retornam ao Egito, isso por volta do ano de 1450 a.C. O faraó que criou Moisés em sua casa real, provavelmente o faraó Quiraniferre sob Hotep IV, morreu pouco depois da fuga de Moisés para o Egito. Moisés e Arão se aproximaram então do recém-coroado faraó, provavelmente de Geneferre do Dimose, já falamos sobre ele, em 1450 a 1446 a.C. Mas ele não permite que os israelitas deixem o Egito para adorar a Deus lá no deserto. E, em sua fúria, o faraó torna ainda mais difícil as condições de trabalho dos israelitas, recusando-se a dar-lhes as palhas para a fabricação de tijolos, Ele fala então aquela fala do filme: se seu Deus é tão poderoso, então ele que providencie para vocês as palhas. Eu quero tijolo pronto e quero tijolo com palha, só que nós não vamos mais dar as palhas para vocês, já que Deus é poderoso, ele que providencie a palha para vocês. E nessa provocação, Deus então renova a promessa da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó para Moisés e Arão. Está lá em Êxodo 6, do 1 ao 30. Deus reafirma o seu propósito de libertar os hebreus e, com isso, o Egito começa a sofrer as 10 pragas. Deus promete a Moisés e Arão que fará muitos milagres, Êxodo 7, se Faraó se recusar a deixar os israelitas ir embora. Esses sinais incluem, então, as 10 pragas que ocorrerão nos próximos 3 anos. Essas pragas vão durar esse período de tempo, 3 anos. E vão ser infligidas ao povo egípcio se o faraó não libertar
o povo. A fim de persuadir o faraó a permitir que os israelitas saiam do Egito, Deus, então, envia 10 desastres, 10 pragas que assolaram o país por 3 anos. Vamos enumerá-las. Primeiro, sangue. O rio Nilo ficou vermelho e os peixes morreram. Segundo, as rãs que deixaram o rio poluído e infestaram a terra. Terceiro, piolhos ou piolhos. Deus ordena a Moisés e este fala a Arão, cajado, e traz piolhos infestando as pessoas e o gado. O quarto, moscas. Enxame de mosca infestaram o palácio real, infestaram todo o Egito, mas não infestaram Goshen, onde estavam os israelitas. Quinto, a morte dos animais. A doença se espalhou para os animais e matou todos os animais. Sexto, os furúnculos e tumores, foram feridas abertas que se espalharam em todos os moradores egípcios. E a narrativa bíblica diz que nos hebreus estavam com a pele limpinha. Não aconteceu nada para os hebreus. Mas os egípcios, nessa sexta praga, ficaram cheios de furúnculo e tumor. Sétimo, as chuvas de pedra. O granizo destruiu as plantações, destruiu o linho, destruiu a cevada, destruiu tudo que estava plantado. A oitava praga vem para acabar mesmo com tudo que é plantação. Vem então a oitava praga, um enxame de gafanhoto. Foram trazidos pelo vento leste e consumiram o que restava das plantações e as árvores frutíferas. Nono, a escuridão. Depois de toda essa catástrofe, depois de todas essas derrotas e enfermidades, vem a escuridão. Você vai sofrer, os egípcios iriam sofrer tudo aquilo e sofrer no escuro. A escuridão cobriu todo o Egito por 3 dias. E, para acabar as pragas, e aí vem a 10ª, a pior de todas, que é a morte dos primogênitos. Deus ameaçou destruir todo o primogênito no Egito e cumpriu a promessa. Todo primogênito, tanto de pessoas quanto de gado. Está lá em Êxodo, capítulo 11, do 1 até o 10. Então essas 10 horríveis pragas recaíram sobre a população do Egito porque Faraó se recusou a deixar os israelitas partirem. Muito bem, depois de todas essas horríveis situações, Faraó então permite que eles saiam. Tá? Em Êxodo 12, do 1 ao 14, nós vai contar sobre a instituição da Páscoa. Para escapar da ameaça de Deus de matar todos os filhos primogênitos no Egito, os israelitas são instruídos a colocar o sangue de um cordeiro morto, o cordeiro pascal, nas ombreiras, ou seja, nos batentes da porta, para que quando o anjo do Senhor passasse por eles, não matasse os primogênitos, que o anjo ia passar matando tudo. Quem não tivesse com aquele sinal que eles combinaram, ia morrer. Muito bem, a festa dos pão ázimos. Já falamos sobre a Páscoa, vamos falar um pouco sobre os pães. Durante os 7 dias, os israelitas comeram pão sem fermento. Este pão pode ser preparado rapidamente, sem esperar que o fermento cresça, para que os israelitas pudessem partir imediatamente assim que o sinal fosse dado. Isso faz parte da narrativa, está em Êxodo 12. Em Êxodo 12, do 21 ao 30, Moisés dá essas instruções para os anciãos de Israel, e os anciãos de Israel, então, imediatamente acatam. E à meia-noite, o Senhor, ou o anjo do Senhor, matou todos os primogênitos do Egito. Muito bem. Quando Deus resgatou os israelitas do Egito, ele declarou que todos os anos os judeus deveriam celebrar isto em um festival religioso para lembrar como o anjo da morte passou por seus filhos, mas matou somente os filhos dos egípcios, que eram senhores deles. O sangue era visto como um sinal de proteção. Veja lá em Êxodo 12 e 13. Um pernil de cordeiro assado era comido para representar o cordeiro da Páscoa, cujo sangue era espalhado nos batentes das portas para proteger os filhos da morte. Embora muitas vezes seja referido como
o Festival da Páscoa, o nome original desse festival é Festival dos Pães Asmos. Isso porque, na época do êxodo do Egito, os israelitas faziam pão sem fermento, que ao longo de várias horas faz com que o pão cresça e adquira uma textura mais leve, né? Isso quando se usa o fermento. E eles fazem diferente. Esse pão sem fermento podia ser preparado sem esperar. Não precisava ficar esperando o pão crescer. Não precisava esperar que o pão adquirisse aquela forma bonita, né? Redonda, atraente, né? Que quando o pão... As irmãs que fazem o pão sabem muito bem, os irmãos padeiros também, né? Porém, esse pão sem fermento podia ser preparado rapidinho, sem que a massa crescesse, de modo que os israelitas estariam prontos para partir em pouco tempo. Por isso que é Festival dos Pães Asmos. Quando as famílias judaicas celebram o Festival da Páscoa, hoje, eles ainda pão sem fermento, chama-se matzah, para lembrá-los de que na primeira Páscoa eles não tinham tempo de deixar o pão crescer antes de escapar do Egito. Muito bem, durante a ceia da Páscoa, 3 pedaços de pão sem fermento são quebrados simbolicamente. A peça do meio, o aficomon, ou aficomen, representa o Cordeiro Pascal. É escondida. Eles pegam esse pedaço, né, e escondem no início da refeição. Mas depois as crianças saem procurando pela casa e então é quebrada e compartilhada no final da ceia. É uma brincadeira que eles fazem das crianças saírem procurando onde é que está esse apikman, ou apicomen, que é o pão da Páscoa. Durante a ceia, 4 taças ou cálices de vinho são passados simbolicamente, lembrando a todos os presentes as 4 promessas de Deus para resgatar os judeus do Egito. Está lá em Êxodo 6, do 6 ao 7. Eles também mergulham ervas amargas, carpaz ou maror, nos pedaços de aipos em um prato, o harosh, uma mistura açucarada de maçã, nozes e canela, que é compartilhada simbolicamente na Páscoa para adoçar as lembranças amargas da escravidão do Egito. Isso é um pouco de história, um pouco de cultura. Nós vamos estudar a cultura hebraica nas aulas que virão. Voltando à narrativa, de Êxodo 12, do 31 a 36, durante a noite, o faraó convoca Moisés e Arão e ordena-lhes que levem os israelitas, que levem aquelas maldições horríveis para longe do Egito. Enfim, ele resolve que vai libertar o povo. E, recentemente, escavações arqueológicas em Avares revelaram uma massa de sepultura rasa escavada rapidamente, e dataram essas sepulturas da época do faraó Dudimose, 1450 a 1446, onde os corpos foram jogados uns sobre os outros, indicando um enterro apressado em um momento de desastre. O assentamento em Avares foi abandonado logo em seguida, o que significa que essas sepulturas foram feitas para aqueles que morreram durante a praga. Isso é especulação, como eu disse também. A sepultura existe lá, existe essa possibilidade. E os israelitas, enfim, foram libertados por Faraó. Os israelitas partiram de Avares, ou seja, a cidade ficou conhecida como Pi-Ramsés. Está lá em Êxodo 12, 37 até o 51. Eles partiram no 14º dia do mês judaico de Nissan, por volta do ano de 1447 a.C. Como estavam na metade do mês lunar, o céu noturno estava todo iluminado pela lua cheia. Foi então que eles deixaram a terra do Egito. E inicia então o êxodo através do deserto. Mas isto é um assunto para a próxima aula. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Espero que tenham aprendido com essa narrativa geográfica. E vamos então partir para a próxima aula, que é o Êxodo. Aqueles que têm a apostila, procurem estudar. E aqueles que não têm, me procurem no privado, me procurem no Zap e estarei encaminhando a apostila. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Deixem o seu like, compartilhem e se inscrevam no canal. Deus abençoe a todos.